Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus esteja em cada coração, tanto dos amados que aqui estão para ouvir e aprender um pouco mais da palavra de Deus, quanto os nossos queridos que nos acompanham através da internet nesse culto ao vivo. Meus amados, hoje nós trouxemos um tema muito importante na vida espiritual do crente, daquele que professa servir a Jesus Cristo. Um tema que foi sugerido por um amado irmão, já que surgiu uma pergunta sobre a questão das obras. Existe, obviamente, algumas linhas de pensamento dentro da teologia. Existe uma variação de pensamentos. Existem igrejas cristãs, fés cristãs, que acreditam na salvação por meio das obras. Outras igrejas acreditam que as obras nada interferem no processo da justificação e da salvação. Existe ali os medianos, né? Que sabe que o homem não é salvo pelas obras, como a Bíblia diz que é pela graça, unicamente pela graça, mediante a fé. Entretanto, as obras têm um papel fundamental no processo. E é isso que a gente vai estudar hoje, para que a gente não siga uma visão equivocada na teologia, que hoje alguns teólogos criticam, chama de a religião da graça barata. É uma graça que salva todo mundo, mesmo sem a pessoa querer. É uma graça que salva o transgressor, aquele que rejeita a palavra de Deus, rejeita fazer o que Deus está mandando ele fazer. E, por outro lado, existe o outro extremo, o extremo do legalismo, que o sujeito guarda o mandamento, faz a vontade de Deus, mas não faz de coração. Ele faz porque é certo. Ele faz porque a igreja manda. Ele faz porque é isso que se espera dele. E a Bíblia, a palavra de Deus, a doutrina bíblica, ela pede mais do que isso. São esses detalhes que nós vamos ver hoje nesse título, as obras chancela da fé genuína. Ela chancela, ela ratifica, ela carimba, ela sela, né? Ela diz realmente para que serve. Muitos professam fé com os lábios, mas poucos demonstram com a sua vida. A Bíblia nos ensina que a fé verdadeira não é apenas uma declaração. É uma transformação que se revela em atitudes. Tiago nos confronta com uma pergunta direta. Ele diz assim: pode acaso a fé salvá-lo se não tiver obras? Tiago 2,14. Não se trata de conquistar a salvação pelas obras, mas de evidenciar a salvação que já aconteceu. No estudo de hoje, veremos que as obras são a chancela da fé genuína, da fé verdadeira, porque onde a fé viva, sempre haverá frutos visíveis. Pois bem, vamos então para o nosso texto base de hoje, do livro de Efésios. O apóstolo Paulo diz assim no capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, ou somos obras das suas mãos, mesma coisa. Somos feitura sua, criados em Cristo, ou criado através de Cristo. Para o quê? Somos criados para quê? Para boas obras. Fomos criados para realizar boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então, as boas obras que Deus espera que a gente pratique, Ele já preparou. Ele preparou em forma de mandamentos. Ele disse, faça isso, faça aquilo. Um deles, por exemplo, é ame ao próximo como a si mesmo. Cristo vai começar a destrinchar isso de forma prática. Ele diz, olha, se alguém está com frio e pede a tua túnica, dê também o teu manto. Não é? Ele vai ensinar
assim, o ponto mínimo das obras. Porque realizar as obras, as boas obras, é uma infinidade de ações. A gente cita o mais básico, né? Alguém chegou na sua casa, pediu um prato de comida, está com fome. Uma boa obra. Mas isso, no coração do cristão, deve ser um reflexo natural. Não é porque a Bíblia manda, mas é algo que para Deus ele entende e quer que a gente realize isso de forma bem natural. Porque dentro de nós existem frutos do Espírito. Um dos frutos, por exemplo, o fruto da bondade ou longanimidade, né? Que faz o homem sentir compaixão, empatia pelo outro. Portanto, o próprio texto aqui, diz que cada um de nós foi criado, quando ele fala criados em Cristo Jesus, ele não está falando do homem criado lá no Éden, Adão e Eva. Ele está falando da nova criatura criada aqui, Ele não está falando do homem, não está falando de Deus com o seu poder criador me gerar no ventre da minha mãe e o poder dele fazer que eu me desenvolva ali. Não. Ele não está falando dessa vida física. Ele está falando do homem espiritual que nesse corpo do velho homem se torna uma nova criatura pela revelação que ele recebe de Cristo, pela presença de Cristo em seu coração. Então veja que o velho homem, o homem que está preso às paixões carnais, ele não consegue fazer boas obras. Se ele faz, é porque recebeu uma educação do pai ou da mãe por reflexo, legalismo. Mas o homem que está em Cristo, ele realiza boas obras, reflexo de um espírito de compaixão, reflexo de um espírito de amor verdadeiro que há nele. Então, todos nós que nunca realizamos boas obras, ao conhecermos Cristo e o Espírito dele está em nós, somos gerados novas criaturas em Cristo para realizar. Esse é o propósito. Nós não... muita gente busca uma igreja, uma religião, para se sentir bem na religião. Não é? Esse não é o primeiro passo da maioria das pessoas que não tem o conhecimento doutrinário, conhecimento bíblico. Isso não é feio, não é errado não, mas a maioria das pessoas busca uma religião para se sentir bem, para se sentir no meio de pessoas que vão lhe ajudar, que você vai ajudar, para se sentir útil, para, né, se sentir colocado em algum lugar. Isso é tudo muito bonito, muito legal. A Bíblia não reprova isso, mas a Bíblia nos chama para algo muito maior. Tem um propósito, realizarmos boas obras. E todas as boas obras, elas cooperam para a salvação do ser humano. Vamos tentar entender isso. Vamos lá. Primeiro ponto. Há controvérsia? Será que existe controvérsia nesse sentido na Bíblia em relação às obras? Vamos buscar então se há então a controvérsia. Vamos ver. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 28. E aí há uma controvérsia para muita gente entre Paulo e Tiago. A gente vai ver se há controvérsia hoje. Se existe controvérsia, a Bíblia teria contradição na Bíblia. Vamos ver se tem contradição na Bíblia hoje? Vamos buscar isso. A primeira controvérsia é de Paulo com ele mesmo. Será que há? Vamos ver. Paulo diz assim, concluímos, pois, ou seja, o resumo de tudo que eu estou escrevendo é o seguinte, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Você sabia que muita gente se apega a esse verso para dizer que obra não vale nada, o que vale é fé? O texto não está dizendo isso. E aí muita gente diz assim, apegado neste verso, descontextualizando, a Bíblia diz, você não é obrigado a guardar nenhum mandamento de Deus, porque fala obras da lei. Olha só. Muita gente utiliza esse verso para dizer, você não precisa guardar mais os mandamentos da Bíblia. Você já ouviu isso de alguém? Com certeza deve ter ouvido. Ou seja, em outras palavras, o mandamento que diz, honra teu pai e tua mãe, você não está obrigado mais a fazer isso, não. O mandamento que diz, não adulterarás, não. Não matarás e outras coisas absurdas, né? Furtarás, etc. Meus amados, o texto não está dizendo isto. Primeiro que a palavra lei aqui,
Essa palavra lei aí é Torá. Torá, palavra lei aqui, já que Paulo era um judeu, e a palavra que ele vai falar para os judeus, porque ele está escrevendo aqui para a igreja de Roma, predominantemente, pelo menos a liderança era judaica, e o livro de Romanos é um puxão de orelha no legalismo judaico que estava tentando fazer com que a igreja não enxergasse a fé em Cristo, a graça trazida através de Cristo. E então Paulo, ele está dizendo claramente aqui o que é obras da lei. Ele não está falando obras, nem boas obras, as obras da lei. E há uma diferença entre obras da lei e boas obras. Há uma diferença. Paulo usa esses dois termos. Usa muito pouco o termo obras da lei. Usa 4 versos só. Boas obras, muitos outros. Então ele vai dizer o seguinte: sem as obras da Torá. Torá, escritura sagrada. Para o judeu apegado à letra morta, na cabeça dele, Torá são apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que nós chamamos de Pentateuco aqui no Ocidente, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, aqueles 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Só que o que está escrito nesses 5 livros, ele se repete em toda a Bíblia. O livro de Josué, o livro de Ruth, o livro de Juízes, o livro de Crônicas, o livro de Samuel, é uma repetição de todos esses mandamentos, essas normas que estão lá nos 5 primeiros livros. É por isso que, quando Paulo fala Torá, ele fala da Torá espalhada em todas as escrituras. E a contextualização aqui, que ele está falando aqui, obras da lei, ele está falando de toda a escritura que nós conhecemos hoje como o Antigo Testamento. Ele está falando aí. Agora, existe aqui um contexto. Quando ele fala obras da lei, ele está falando a obra dos 10 mandamentos? Ele não está se referindo aqui a 10 mandamentos. E eu vou provar para vocês que ele não está falando dos 10 mandamentos. Sabe por quê? Porque o mesmo Paulo aqui no capítulo 7 do livro de Romanos, quando ele vai falar da lei de Deus, ele diz assim, porque a lei de Deus é santa. A lei de Deus é espiritual. Sabe com quem Paulo aprendeu? Com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo falou dos 10 mandamentos, a lei espiritual, ele disse assim, o que é que está escrito na lei? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que só em você olhar para a mulher do próximo e desejá-la com todo a força da sua carne, já cometeu adultério. Mas como se eu nem toquei nela? Cometeu adultério. Foi o que Cristo disse. Por quê? Porque Cristo entende, eu também entendo, e você que é espiritual entende que a lei é espiritual. A lei escrita na parede lá, não adulterarás, escrita num papel, num livro, não adulterarás, é só para legalista. Não é? E o homem espiritual ele vai raciocinar, peraí, se eu adulterei naquele dia, foi porque eu passei dias antes alimentando uma fantasia. Por isso que a lei é espiritual. Como é que eu resolvo o problema do adultério? É chegar diante da tentação e resistir naquele momento? Não. O exercício é antes, lá no sofá da sua casa, quando você está fantasiando a mulher do seu próximo. É lá que você resolve o problema. É lá que você corre para o quarto. Por isso que a lei é espiritual. Então, quando ele fala aqui, olha, o homem é justificado pela fé, esse exercício, sem as obras da Torá. Sabe quais são a Torá que ele está falando aqui, que não são os 10 mandamentos, que é espiritual? Sabe por quê? Contexto. Aqui está em Romanos 3:28. Basta você buscar no contexto. Se Paulo, em todo o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, se ele vai falar em um dos 10 mandamentos. Ele não fala. Que tipo de lei ele vai falar agora? As obras da lei. Vamos perguntar a Paulo. Olha o contexto. Vamos agora para o versículo, no mesmo capítulo. A gente leu Romanos 3, quanto? Quanto? Nós lemos Romanos 3, quanto? 3? 28, Rosilene.
Olha, vou pegar um verso antes e um verso depois, mostrar o contexto anterior e o contexto posterior para ver do que Paulo está falando. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Veja que Paulo, que eu disse, acabei de dizer, Paulo está combatendo um legalismo judaico dentro da igreja cristã, que eles estão tentando trazer toda uma liturgia vazia para dentro da igreja cristã. Aí Paulo fala, qual, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo não está falando de 10 mandamentos. Paulo está falando de cerimônia vinculado a ritos religiosos que muitas vezes, inclusive, acontecia no santuário. Não era o caso aqui da circuncisão. O homem nascido ao 8º dia, o pai chegava lá e cortava o prepúcio da criança com 8 dias de nascido. O que nós chamamos hoje de cirurgia de fimose, né? O órgão sexual masculino, né? Uma pele é cortada do órgão sexual masculino. Cirurgia de fimose que nós chamamos hoje. Parecido. Então, isso era circuncisão. Existe nos 10 mandamentos. Te circundarás? Tem 10 mandamentos isso? Não tem esse mandamento. Veja que é um mandamento vinculado a cerimonialismo. Isso é o que Paulo chama de obras da lei. Você não vai encontrar na Bíblia em lugar nenhum Paulo falando obras da lei se referindo a um dos 10 mandamentos. Há uma diferença clara sobre isso. Há uma clara distinção bíblica disso. Veja que o verso 20 ele diz, por isso nenhuma carne, circuncisão, carne, nenhuma carne será justificada diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei, pelas cerimônias, pelos ritos. Você acha que você vai ser justificado porque você foi numa igreja e tomou Santa Ceia? Você acha que você se torna justo porque você vai todo domingo da manhã lá e pega a hóstia? Não é físico. Tem a ver com algo espiritual. Ninguém, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei, olha, ele fala aqui o papel da lei qual é? Pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei ela existe com um propósito. O primeiro propósito dela é identificar o pecado para que você evite ele. Então veja como é o papel da lei. A lei tem um papel incrível, que é o papel preventivo, que é o papel de você identificar o pecado e fugir dele. Esse é o papel da lei. Sem lei, a gente está perdido. Você sabia que o universo inteiro é regido por leis? Leis, vou ser repetitivo, né? Rígidas leis. Tudo na nossa vida é baseado em leis. O nosso corpo, ele tem leis que você tem que seguir ou você morre. Existe uma lei que amanhã de manhã você vai ter que ir no banheiro fazer necessidade. É uma lei. Tudo que você coloca pela boca no seu intestino tem que colocar para fora. É uma lei. Ou você segue ou você morre. Já viu alguém que não consegue ir lá no banheiro fazer? Já viu aquele termo? Ele hoje está enfesado, querendo matar todo mundo, cheio de fezes. Enfesado é cheio de fezes. Não botou para fora. Uma lei natural. Existe uma lei que rege o universo. A lua, ela tem que manter aquela distância da Terra. Se ela aproximasse mais do que o que ela vem, do que o que a... Né? Porque tem épocas do ano, 30 dias no ano, ela passa por fases, né? Se ela se aproxima demais, o que aconteceria com as marés? O que aconteceria com as nossas marés? Os mares, as ondas, o que aconteceria? E o Sol, se ele aproximasse mais da Terra? 1% só da distância, a alguns 1000 anos-luz, se ele aproximasse da Terra 1%, nós queimaríamos. O universo inteiro é regido por leis, todo um processo de fotossíntese, produção de oxigênio, tudo é rígidas leis. E quando Deus estabelece leis, é para que o homem viva. Davi vai escrever inúmeros versos, a lei é para que você viva. Portanto, as obras da lei, ela tem um papel. O papel dela não é salvar ninguém, isso é outro papel, mas ela tem um papel importante. E a gente vai descobrir hoje o próprio Paulo dizendo
Que papel é esse? O que não pode é eu ensinar, dizer que obras não valem nada, sou salvo pela graça, esqueça as obras da lei, porque a lei foi um equívoco que Deus deu no Antigo Testamento. E Deus se equivoca? E o Deus onisciente deu algo limitado, quando ele mesmo disse que ele não muda, que as suas palavras permanecem eternamente? Que Deus é esse? Aí eu estou criando uma controvérsia no caráter do próprio Deus. Então, o texto é claro em nos dizer do que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim: povo de Roma, cristãos em Roma, tome cuidado com o legalismo judaico. Eles estão querendo trazer cerimônias. Por que é que circuncisão aqui já não, no cristianismo já não tem mais sentido para Paulo? Por que é que não tem mais sentido? Porque se cumpriu em Cristo. O pai cortava o prepúcio do próprio filho na carne. Já viram o termo cortou na própria carne? Já viram esse termo? Já viram? Ali é uma representação de que Deus, o Pai, oferecendo o seu filho, cortaria na própria carne, no seu próprio filho, para que nós tivéssemos era uma tipologia. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, já foi cortado, acabou. Não precisa mais se fazer isso na frente. Paulo vai falar isso em Colossenses capítulo 2, quando diz assim, ó: ninguém, falando dos judeus, ó, ninguém convença vocês que vocês têm que cumprir festas de lua nova, feriados, que ele chama, o termo sábados ali é feriados, sábados, feriados. O judeu tem 7 feriados. O Senhor estabeleceu no Antigo Testamento 7 festas durante o ano. Semana passada teve aí a festa de Yom Kippur, que é a festa mais, é o feriado mais importante, que era o dia do juízo, o dia do julgamento. Beleza. Então, Paulo disse, já não tem mais sentido. Uma das principais festas, uma das primeiras festas do ano, era a Páscoa. E qual era o problema da Páscoa? Você comeu o cordeiro da Páscoa. O sentido da Páscoa. Qual era o clímax da Páscoa? O concurso da Páscoa. O cordeiro, que você matava. Prendia dia 14, matava de 14 para 15, comia no pôr do sol do dia 15, na virada do pôr do sol do 14 para 15. Aí a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro pascal. Se Jesus veio, ressuscitou, e eu continuo fazendo essa Páscoa, comendo a Páscoa cordeiro com ervas amargas, que é a verdadeira Páscoa, né? Essa aí do ovo de Páscoa é outra conversa. Não tem nada a ver com a Bíblia, é uma invenção aí do mercado, do consumismo. Aí eu vou comemorar a Páscoa judaica hoje? Paulo está contra isso. Se você está como judeu, querendo continuar comendo o cordeiro pascal, você está contra Cristo. Está negando o verdadeiro cordeiro que João Batista falou. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está negando isso. Está negando o Cristo, que é o verdadeiro cordeiro. E daí por diante. Tem uma série de versos que eu já trouxe para vocês aqui em outros estudos mais profundos relacionados ao santuário, etc. Mas vamos lá. Paulo deixa bem claro. Qual é outro verso na Bíblia que Paulo escreve quase a mesma coisa, só que os irmãos da Galácia, os Gálatas, ele diz assim, ó: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Não é quase a mesma coisa que ele disse lá em Romanos, no verso 28? Pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Olha o termo de novo, ó, obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne, ele sempre vai falar isso, carne da coisa física, não está falando da lei espiritual, coisa física, carne será justificada. De novo, vamos para o contexto. Vamos ver o que Paulo está querendo dizer. Será que Paulo, no contexto de Gálatas 1, 2, 3 e tal, ele vai falar dos 10 mandamentos, da lei espiritual? Vamos perguntar. Olha o que Paulo diz. Olha o verso 12, do mesmo capítulo. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, porque Tiago ele tem alguns seguidores que era a maioria do costume judaico. E Paulo era o apóstolo dos gentios, era mais ali o que chamam de mundanos, publicanos, é aquela pessoa que não tinha contato com a cultura judaica. Eram pessoas de outras regiões, de outras nações, de outras culturas. Então, alguém vinha chegando da parte de Tiago, alguém da parte dos judeus ali, ó, chegando judeu ali por perto.
E Paulo estava comendo com os gentios, comia com os gentios, que no costume judaico, o judeu não se mistura com o gentio. Lembra de Jesus comendo o que os fariseus disseram? O teu mestre está comendo na mesa com publicanos, com gentios, até com salteadores, etc. Né? Com gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando. Alguém começou a se retirar ali com vergonha. Alguém. Inclusive Pedro faz isso. Paulo puxa a orelha de Pedro por causa disso. E se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, os que vinham com Tiago eram da circuncisão. Ainda estavam presos à liturgia judaica. Veja que Paulo está dizendo que ninguém é justificado pelas obras da lei, e ele cita como exemplo a circuncisão. Paulo está falando desse tipo de obra, a obra litúrgica. Por exemplo, está completamente correto eu dizer para você, você não é justificado porque você está todo domingo aqui cantando para Jesus. Que você está todo domingo aqui pregando para Jesus. Não. Porque eu sou pastor, porque eu sou crente, porque eu sou isso. Não. Você não é justo por causa disso. Essas obras não justificam ninguém. Não justifica ninguém. Isso são obras da religião que Paulo está tratando aqui, a questão do legalismo. Né? Vamos adiantar. Agora vamos para Paulo e Tiago. Por que é importante você entender essa questão entre Paulo e Tiago? Porque existe umas linhas teológicas muito baseado, exaltando Lutero. Lutero teve um papel importante. Lutero, um monge, um padre da Igreja Católica, em 1517, lá em Wittenberg, colocou lá na parede, na porta da igreja lá, as 95 teses da justificação pela fé. E ele, a tese dele todinha foi um texto de Paulo, no livro de Romanos, fora do contexto. Lutero não explorou Tiago. Lutero, falando de fé, esqueceu de falar de Tiago. Por que Tiago é importante nessa relação? O homem que examina a Bíblia é preciso medir os dois. Por quê? Porque quem lê a Bíblia sabe que parece que aconteceu um confronto. Não só pelo texto lá de Gálatas, entre Paulo e Tiago. Porque Tiago vai escrever contra o que algumas pessoas entenderam errado sobre o que Paulo falou. E aqui nós temos os dois versos. Presta atenção aqui, o que Paulo disse e o que Tiago disse. Em Romanos 4, 2 e 3, Paulo diz assim, ó, porque se Abraão fosse justificado pelas obras, teria do que se gloriar. Abraão falou assim, olha, eu sou o pai da fé, estou salvo, porque Deus pediu meu filho, eu fui lá, peguei a faca e ia rasgar a garganta dele, e aí eu ganhei a salvação porque passei nesse teste. Tinha do que se gloriar, tinha ou não tinha? Eu sou um cara macho, eu sou um cara de fé, eu sou um cara... Abraão não poderia dizer isso? Se fosse pela... É isso que Paulo está dizendo. Ó. Eu estou falando alguma besteira aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Porque se Abraão fosse justificado pelas obras, teria do que se gloriar. Mas não diante de Deus. Teria que se gloriar diante de quem? Dos homens. Pois, que diz as escrituras de Paulo? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aquilo que nós sabemos de justiça imputada. O Senhor nos faz justo sem nós sermos justos. Quando é que o Senhor nos faz justo? É só quando eu digo assim, eu tenho fé? Não. Só o que tem gente na televisão dizendo eu tenho fé, mas é uma fé filosófica. Uma fé de pensamento positivo. É uma fé de teoria asiática, budista, sintoísta, né? Não é uma fé bíblica. Porque estamos falando aqui da fé bíblica. Não que eu tenha nada contra a fé de outras religiões. Porque eu estou tratando aqui da fé bíblica. E aí, o que é que Tiago diz? Ó? Parece até que Tiago está contra Paulo, né? Tiago vai agora corrigir alguns que estava tentando com as palavras de Paulo criar a graça barata. Aí Tiago diz assim, ó, porventura o nosso pai Abraão
não foi justificado pelas obras. Olha o que Paulo diz. Paulo diz que Abraão não foi justificado pelas obras. Aí Tiago vai dizer, porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Olha o que Tiago está dizendo. Aqui a letra morta está mostrando que nós temos duas Bíblias. São dois apóstolos brigando um contra o outro. Um diz que a salvação é pelas obras, o outro diz que não é. Um diz que as obras não servem nada. É isso que está dizendo? Não. Preste atenção. Eu já mostrei o que Paulo estava querendo dizer. Né? As obras da lei, da liturgia. O que foi que Deus pediu para Abraão? Uma liturgia. A liturgia que ele matava o cordeiro lá no templo. Abraão não foi justificado em relação... Inclusive, quando ele pede para matar seu filho, Abraão iria transgredir o mandamento: não matarás. A lei espiritual. Diferente. Olha o texto. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. E pelas obras da fé, olha só, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. O que Paulo cita, Tiago também cita. Só que Tiago está explicando o que Paulo quis dizer. Paulo quis dizer isso? Será que Paulo quis dizer? Vamos perguntar a Paulo. Eu não trouxe os versos aqui não, eu vou citar aqui os versos. Paulo diz, lá no capítulo 3 de Romanos, que a gente leu, no versículo 31, ele diz assim, ó: anulamos, pois, a lei por causa... Obras da lei. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? Paulo pergunta. Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? Paulo responde com dois não. Não. De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Antes eu sou obediente à lei, porque obediência à lei é um crescimento na fé, obedecendo a palavra. Aí Paulo lá na frente vai dizer em Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo... E o ouvir o quê? A palavra de Deus, ou seja, a lei, a palavra escrita. Lei, palavra escrita. Torá, palavra escrita. A fé vem pelo o ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Paulo não está dizendo nada diferente do que Tiago está ensinando. Agora, se eu pegar o verso isolado de Paulo e descontextualizar da longa carta que ele escreveu aos romanos, aí eu vou criar uma doutrina contraditória na Bíblia. Não é? Percebeu como é importante não isolar verso bíblico? E muitos pastores aí estão na internet pregando equívocos baseado em versos isolados. Esse é o grande problema. Mas você tem que ter a coragem de fazer isso aqui, ó. Confrontar. Tem que ter a coragem de examinar, para que ninguém possa lhe ensinar diferente. Você sabia, sem obras também não há justificação? Tiago já disse aqui, ó. Se você diz que tem fé, mas você não prova ela com obras, mentira, você não tem fé não. Você está enganando, está se enganando. Mas o que Paulo diz, ó. O que Tiago diz? Paulo e Tiago. Tiago diz em 2, 17, 18, ele diz assim, ó: assim também a fé. Não sou justificado pela fé? Paulo não disse que nós somos justificados pela fé sem as obras da lei? Aí ele citou qual tipo de lei, né? A lei cerimonial. Assim também a fé, se não tiver obras, é uma fé o quê? Fé morta existe? Algo morto existe? Assim também a fé, se não tiver obras, ela não existe, não é fé. É outra coisa, não é fé. Se você é um cristão, mas não tem obras, você não tem fé não, meu amigo. Você tem outra coisa, você é religioso, você tem um pensamento positivo, mas se não tiver obras, não tem fé. Ó, que ele diz assim, ó: ela é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É dessas obras aqui que o texto está falando, né? Com muita clareza. E aí, quando nós não temos este conhecimento pleno das Escrituras, aí você questiona assim:
Mas, Fábio, só quem falou isso foi Tiago? Paulo também falou. Não foi só Tiago, não. A mesma coisa. Vamos adiantar. Olha o que diz ainda Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito, sem o sopro de Deus, né? Sem o Ruach HaKodesh, sem o sopro de Deus, o corpo sem o espírito de vida de Deus, o sopro de Deus, é o quê? É um corpo morto. Assim também é a fé sem obras. Ela é o quê? Morta. Uma fé que não existe. A fé, ela só existe por meio de obras. É por isso que o homem que tem fé, ele obedece aos mandamentos de Deus, ele executa, ele realiza a obra, o que Deus está mandando ele fazer. Mais um verso. Agora Romanos, foi Tiago que falou, agora vamos voltar para Paulo, Romanos, mesmo contexto lá do capítulo 2, capítulo 3 de Romanos. Olha o que Paulo diz, porque os que ouvem a lei, os ouvintes, só os que ouvem a lei, aquela coisa de entrar por um ouvido e sair por outro. Os que ouvem a lei não são justos, ou não são justificados diante de Deus. Mas os que praticam a lei serão justificados, hão de ser justificados. E agora? Paulo está se contradizendo? Porque Paulo acabou de... Vai dizer lá na frente, ó. Ele vai dizer no capítulo 3, versículo 28. Não é isso, Rosilene? 3, 28? Mas ele já tem um princípio. Ó. No capítulo 2 ele já diz. Ó. Ele deixa bem claro. Ó. Se você é só um ouvinte da palavra de Deus, você não se acha justo diante de Deus. Mas se você pratica a lei, se você obedece o que a lei está mandando você fazer, você há de ser justificado. Veja que a obra da lei, ela tem um papel importante. Ela conduzirá você a uma compreensão. Alguém aqui vai ser justificado porque toma Santa Ceia? Não. Mas, se você entender por que você toma Santa Ceia, o que significa o pão sem fermento, o que significa o mosto, né, o vinho, o suco puro da uva, se você entender o que significa aquilo lá, aquilo pode te conduzir à salvação. Porque você vai conhecer a obra de Deus, você vai conhecer o sacrifício de Cristo, e aí isso pode gerar fé na sua mente e lhe conduzir à salvação. Paulo não está dizendo, se você pratica a lei, você vai ser justo. Não. Porque isso vai conduzir você. Faz parte do processo. Paulo mesmo vai dizer aqui, ó, porque esta lei que ele está falando aqui, ela me serviu de aio. Aio quer dizer mestre, professor. Ela me serviu de... A lei, ela serve de aio para me conduzir até Cristo. Em Cristo eu tenho entendimento por que eu estou fazendo aquilo. O judeu que circuncidava, entendia porque estava fazendo aquilo? Não entendia, porque Paulo já disse, ei, a circuncisão se cumpriu na cruz, vocês continuam fazendo ainda? Se continua fazendo, não entendeu. É como se ele dissesse, eu não acredito que Jesus Cristo foi suficiente para expiar o meu pecado. Eu vou continuar cortando lá o órgão sexual dos meus filhos. Como se ele não acreditasse que era suficiente. Né? E é esse a grande pregação de Paulo. As obras da lei, ou melhor, as boas obras, né? Obras da lei é aquela conotação específica, né? As festas, os rituais, como a circuncisão. Agora, as boas obras, a Bíblia diz que elas são luz. Não existe cristianismo verdadeiro sem boas obras. E não existe, ó, tudo começa pelas obras. As obras me conduzem à fé. A fé me justifica para que eu receba a graça da salvação. Fé, obras e graça, ou fé, lei e graça, andam juntas. São amigas, primas e irmãs. Não coloque uma contra a outra. Paulo nunca fez isso. Quando Paulo fala obras da lei, Paulo está falando do legalismo romano. Senão Paulo não diria com toda clareza que a lei é santa, justa, boa, né? E que antes de tudo vem a lei. Paulo não diria isso. O mesmo Paulo, né? Vamos ver sobre as obras da luz. Vamos perguntar ao próprio Jesus Cristo. O que é que ele diz? Assim resplandeça a vossa luz. Jesus quer que nós resplandeçamos. Cristo não é o resplendor de Deus?
Cristo não é o espelho que recebe a glória do Pai e resplandece sobre nós? Cristo está dizendo agora que veja, importante você entender isso. Tem gente que lê isso aqui e não entende. Ele não diz assim esplandeça. Ele não diz ele diz res. Se ele dissesse assim esplandeça, ele está dizendo você tem luz própria. Quando ele diz você resplandece, você é um reflexo, você é um espelho, você não tem luz própria. Você reflete a luz de alguém. Quando ele diz assim resplandeça a vossa luz, ele está dizendo a luz que eu dou para vocês, resplandeça sobre os homens. Diante dos homens. Para que os homens vejam o quê? Que luz é essa? As vossas obras. Vocês vão iluminar o mundo com as vossas obras. E aí, essa é a única maneira que vocês glorificam o vosso Pai que está nos céus. Se vocês não têm obras, se eu não tenho obras, eu não consigo resplandecer a verdadeira glória de Deus sobre os homens. Veja que Paulo não diz, que Jesus não diz aqui, ó, assim resplandeça a vossa fé sobre os homens. Ele não diz isso. Jesus está diminuindo a fé? Não, porque ele sabe que as obras já são o resultado da fé verdadeira. Se não tem obra, não tem fé verdadeira. É um engano, é um engodo. Continuando. Eu preciso crer nas obras. Mas crer é fé. Se eu crer nas obras, tem algo aí, né? Que pode dizer assim, peraí, então as obras são igual à fé? Por que eu tenho que crer nas obras? Será que é para crer nas obras? Vamos perguntar a Jesus. Aqui no livro de João, o próprio Jesus Cristo diz no capítulo 10, versículo 37 e 38. Ele diz assim, ó, se não faço as obras de meu Pai, até Jesus veio aqui para realizar obras. As obras do Pai que o Pai mandou ele fazer. Se eu não faço as obras de meu Pai, não acreditem em mim, que é o que ele está dizendo aqui. Não me acrediteis, não acreditem em mim não. Só acredite em mim se eu fizer as obras do meu Pai. Mas se eu faço as obras de meu Pai e vocês não creem em mim, creia pelo menos nas obras. Para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então veja só, como é que o mundo vai acreditar que eu tenho fé e que Jesus está em mim? Quando eu realizo as obras de Cristo. O mundo só acreditou em Jesus porque ele realizava as obras do Pai. O mundo só vai acreditar em mim se eu realizar as obras de Cristo. Que é o que ele está ensinando aqui. De forma implícita, mas direta. Né? Santidade das boas obras. Veja que nas boas obras, também nas boas obras, eu não só apenas identifico a verdadeira fé, mas também a santidade. Não existe homem santo de aparência. Não tem muita gente cobrando isso na internet, porque vem com um terno e uma gravata ali, muito bem, né? Afeiçoado, né? Santo de aparência, aquela aparência de piedade. Até Pedro fala assim, olha, se você encontra um homem crente na sua igreja, com aparência de piedade, mas negando-lhe o poder e a eficácia do evangelho, afaste-se dele. É o que Pedro diz, porque é uma mentira. O homem não pode ter ser apenas uma aparência. Você já imaginou se você encontrasse com João Batista? Aquele homem que parecia um bicho do deserto, que falava brabo com todo mundo, falava os gritos, até com o rei Herodes ele falou, sua raposa, você está se deitando com a mulher do seu irmão. Já imaginou alguém falar isso? O povo tinha medo de João, o homem cheio do Espírito Santo. Aí hoje, a igreja criou na Idade Média uma ideia de que o homem santo é aquele homem que fala manso, aquele homem que fala bem calmo, bem devagarinho. Aquele homem é manso, não sabe nem o que é mansidão. Mansidão não é ser calmo, mansidão é outra coisa. Tem a ver com o espírito, a fé perseverante e resiliente no espírito. Santidade das boas obras, vamos ver o que é isso aqui. Tiago 2,14 diz, o qual, Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, nos livrar, pagar a nossa dívida, e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Tiago ensina
claramente que as boas obras é uma ferramenta clara que Deus usa, espera que o homem faça isso, para que ele se purifique, que ele se santifique, fugindo de toda iniquidade. As boas obras. O que mais? Pedro vai dizer o seguinte: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, entre aqueles que não conhecem a doutrina, a verdade bíblica, para que naquilo que falam mal de vocês, alguém vem assim e fala assim: rapaz, aquele crente daquela igreja ali, ele não usa isso aqui, ele não faz aquilo outro lá, falando mal. Certo que ele está fazendo o que a Bíblia manda, mas o outro não conhece, aí começa a falar mal daquele outro, mas aquele lá, ele não veste, ele não veste, um exemplo aqui bem simples, que não é pecado isso não, mas é o que o mundo aí prega. Aquele crente ali, aquele pastor ali, ele não usa sunga na praia, aquelas sunguinhas na praia, né? Que para mim não tem problema, para mim pode andar até nu na praia. Para mim não me escandaliza, faz mal nenhum, problema dele. Mas tem muito crente religioso que condena isso, né? Aí, mas ele só vai para a praia com bermudão, para tomar banho com bermudão, que ele é muito com camisa, ele é muito, ele tem pudor, tal. Então a pessoa está falando mal dele porque ele não usa sunga. Aí o Pedro está dizendo que ele continue a falar disso assim para você, porque isso não é ruim. Você ser decoroso, ter pudor, não é ruim. Era ruim se ele dissesse: mas aquele cara vai para a praia, fica andando no lar e fica criando confusão com os maridos, com as mulheres, com todo mundo. Aí era feio. Você entendeu o que Pedro está dizendo aqui? Então entenda que essas boas obras aqui, ó, como os malfeitores glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas obras de que vos observam. As pessoas estão observando vocês, as boas obras, mas ele está criticando porque ele não gosta daquela boa obra que você faz. Continue fazendo a boa obra. Por quê? Porque eles são malfeitores, eles não sabem o que está falando, estão falando mal de vocês. Então veja que Pedro está nos ensinando que pelas boas obras nós nos santificamos, até quando alguém critica sem saber que aquela boa obra, obviamente, é boa. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. A graça, somos salvos pela graça, mediante a fé. Se eu sou salvo pela graça, mediante a fé, se eu não tiver fé, a graça me salva? O texto é claro: sou salvo pela graça, mediante a fé. E eu só tenho fé o quê? Se tiver obra. Porque a lei, o ouvir da lei, é que me levou à fé. E a fé me levou à graça. Entenderam o que eu falei? Que as três não se separam. A graça usa a fé e a lei como duas pernas. A graça está alicerçada em duas pernas chamadas fé e lei. Se você cortar uma, cai. Ouviram um saci, né? Vai andar pulando num pé só. Então o texto aqui é muito claro. Deus é poderoso para fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Você vê que a graça, ela não anula a obra. A graça, ela não anula a lei. Paulo vai dizer: anulamos, pois, a lei pela graça. Paulo vai dizer assim: e porque eu estou na graça, eu vou pecar. O que é pecado? Transgressão da lei, né? Porque eu estou na graça, eu vou pecar para que a graça abunde? Paulo responde com dois não. Não, de maneira nenhuma. Ai, porque a graça barata ensina que agora você está salvo para você fazer mais nada. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Em lugar nenhum. Mas criou-se uma doutrina que a maioria das 176 mil igrejas no mundo, você sabia que tinha? Já tem mais, isso era 3 anos atrás. 176 mil igrejas cristãs no mundo. E a maioria das que surgiram agora no ano 2000 são as neopentecostais, ou as chamam de neo-evangélicas, que estão vinculadas a essa pregação da graça barata. Está todo mundo salvo, não precisa fazer nada e tal. Não leem a Bíblia. São igrejas que, na verdade,
não pregam, não estudam a palavra como nós estamos estudando aqui, com profundidade, vendo todos os ângulos do assunto, sem deixar nenhuma brecha, analisa a Escritura exaustivamente, não vai. É um culto à noite de festa, de louvor, de cantos e cantigas e abraço e tudo mais, mas não tem palavra. Quando tem uma palavra, é desvirtuado, é cortado, mal interpretado o texto, fora do contexto, para estimular outro tipo de visão moderna. Vamos lá. Colossenses 1,10 diz assim, ó, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando ao Senhor o que? Em tudo. Frutificando, fruto vem do Espírito, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Perceba bem que quando ele fala fruto, é fruto do Espírito. Paulo, quando fala os frutos no homem, só pode acontecer se o Espírito de Cristo gerar fruto nele. Ok? Então, quando ele fala frutificando em toda boa obra, Paulo está dizendo, o Espírito de Deus na sua mente, você disse que é baseado com o Espírito Santo? Cadê as boas obras? Porque essas boas obras vão revelar que você está na fé, que você está debaixo da graça e que você está experimentando a primeira salvação, que é a temporária. Essa que Deus me salva do pecado do mundo. A salvação eterna ainda vai chegar, né? Tem muita gente que confunde isso aí. Vamos adiantar. Obras versus condenação. Será que as boas obras, elas não salvam? Elas cooperam para a salvação. Elas não salvam, cooperam para a salvação. Mas será que a ausência de obras condena? Vamos perguntar aqui a Bíblia. Olha o que diz o texto de Apocalipse 20:12. E vi os mortos, pequenos e grandes, as pessoas importantes e as pessoas que o mundo julgavam, né, pequenas, sem importância, que estavam diante de Deus, ou seja, todas as pessoas. E abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados, todos esses mortos aqui, ó, né? Os mortos que foram julgados para a condenação aqui, ó, pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas. Por que as pessoas não são julgadas segundo a fé? É segundo as obras. E agora, como é que você lida com isso? Por que os teólogos fogem desses versos? Se o homem é julgado pelas obras e não pela fé, pelas obras que fez ou pelas obras que deixou de fazer. Mais um verso. Apocalipse 20:13 diz: e deu o mar, os que morreram afogados, né? Os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, a morte e o inferno quer dizer o sepultura e o caixão, né? Deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Julgados aqui no sentido de condenado, né? No sentido aqui de absolvido. Primeiro é aqueles que serão julgados para a morte. Esse aqui são os que serão julgados para receber a absolvição e a salvação. Os justos que estão mortos, cada um também, né? A morte e o inferno, ou seja, a sepultura, que inferno, esse termo na Bíblia não existe. Inferno, lugar de fogo, não existe. Inferno aí é Sheol, sepultura, lugar onde o corpo se decompõe. Deu os seus mortos, como o inferno deu Jesus Cristo, ou seja, a sepultura, onde Cristo estava depositado, ele devolveu Jesus, né? Cada um segundo as suas obras. Tanto ímpios quanto justos serão todos julgados mediante as suas obras, para receber a absolvição, salvação, ou receber a condenação, morte eterna. Um dos dois. Não tem como você fugir disso, não. Próximo. 1 Pedro 1,17, Pedro diz: e se invocai por Pai aquele que não faz acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação aqui na terra. Nós somos aqui como peregrinos, estamos de passagem. A gente vive 50, 60, 70, 80, 100 anos. É muito rápido, passa rápido demais. Então é uma peregrinação. Somos aqui nômades. Somos ciganos neste mundo, de passagem. É o que Pedro está dizendo. Então Deus vai julgar cada um. Ele não diz cada um ímpio, cada um santo, cada um ser humano, é todos. Justos e injustos, ímpios e santos, todos serão julgados pelas
obras. Mais um verso. Trouxe 4 versos aqui para vocês entenderem que não é verso isolado, não. A Bíblia ela afirma com clareza para ninguém fugir disso. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós, segundo as suas obras. O que é que ele vai dar? O galardão, a recompensa. E na Bíblia só tem 2 tipos de galardão: a vida e a morte. A salvação e a condenação. Não tem outro galardão não, viu? Estão tentando criar aí uma nova teoria, mas não tem nenhum verso que ele sustenta essa teoria. A salvação é uma coisa e o prêmio, o galardão que Jesus vai trazer é outra coisa. Mentira, quem ensinar isso está ensinando errado. Então você pergunta para ele, aonde que está escrito que a salvação é uma coisa e galardão é outra? Me mostra o verso. Qual é o galardão que Jesus vai trazer para você, Eva? Será que na Bíblia está dizendo que ele vai trazer um baú de ouro para você? Não tem na Bíblia nada disso. Mas a Bíblia diz que ele vai uma coroa, uma pedrinha branca com um novo nome. Tal. Isso são tipologias. Está escrito num livro profético, com símbolos. Não são coisas reais. Isso simbolizam coisas espirituais. Né? Sentar-se com ele no trono, não é que eu vou literalmente sentar com Jesus no trono. Significa dizer que ele vai me dar o poder de viver como rei. Significa isso. Aqui, ó. Não é ter um trono para sentar. Não precisa de trono para sentar. Ok? E outras coisas mais. Uma pedrinha branca tem um significado, né? Que a gente já explicou aqui em outras pregações. Pois bem, e para concluir, vamos para o último capítulo aqui da nossa reflexão. Recompensa da salvação. O que eu acabei de dizer. Que recompensa é essa? Vamos perguntar à Bíblia. O qual recompensará a cada um segundo as suas. O mesmo Paulo, lá em Romanos capítulo 2. O mesmo Paulo que diz que ninguém é justificado pelas obras da lei, o mesmo Paulo diz no capítulo anterior, que nós receberemos a recompensa ou da salvação ou da condenação segundo as obras. Só que ele não fala obras da lei, fala as obras. Por que ele não fala obras da lei? Porque a obra da lei está vinculada ao quê? A cerimônia, a circuncisão e aquelas coisas mais, que se cumpriu em Cristo. E aí, Mateus 16, o próprio Cristo agora. Cristo fala assim, porque o Filho do Homem, falando dele na terceira pessoa, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um o quê? O galardão que ele traz, segundo as suas obras. Aí você me pergunta, mas Fábio Amaro, eu não encontrei na Bíblia nenhum texto falando que essa recompensa da salvação é dado segundo a sua fé. Não tem. É só as obras. Não tem um verso, segundo a graça. Não, segundo as obras. Por quê? Por tudo aquilo que eu falei para vocês. A prova de que a graça me alcançou e me transformou, a prova de que eu tenho fé é o quê? Obras da fé, obras de uma graça recebida. Né? Concluímos dizendo, as boas novas não são apenas frutos da salvação, mas também evidências indispensáveis de que Cristo realmente habita em nós. A Bíblia é clara, a fé sem obras é morta. E Jesus advertiu que no dia do juízo muitos serão recebidos ou rejeitados com base no que fizeram, segundo as suas obras. Portanto, praticar as boas obras não é opcional, é vital. Quer viver, pratique. É a prova de uma fé viva, o reflexo da graça que nos alcançou. Ignorar essa verdade é escolher uma fé ilusória, que não resistirá diante do tribunal de Deus. Que nossas mãos não apenas levante durante os louvores na igreja, mas nas ações da fé genuína de verdade. Porque isso é o que Deus espera de nós. Isso é o que nós precisamos fazer para que passemos no teste e resistamos ao teste do tempo, ao teste da fé, ao teste da graça. Que o Senhor nos abençoe, nos cubra com as suas bênçãos e que o seu Espírito nos estimule a realizarmos fé verdadeiras que agradem a Deus e a Cristo. Amém?